Bom dia, igreja. A leitura de hoje será em duas partes. A primeira parte será em Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42. Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a casa dele, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o operava de todos os lados. A segunda parte da leitura se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos 49 ao 56. Jesus ainda estava falando quando chegou à casa de Jairo um empregado, que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou a mão da menina e disse bem alto: Menina, levante-se. Então tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Palavra do Senhor. Ganhei uma garrafinha de água hoje. É o melhor presente que um pai pode ganhar, é essa garrafinha de água hoje. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus possa estar no nosso meio hoje. Queria falar com os pais essa mensagem que colocaram aqui, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Nós hoje vamos falar sobre um grande pai. E a mensagem está baseada nessa leitura que o Kevin fez para a gente, em Lucas capítulo 8, versos 40 a 42, e depois do 49 até ao 56. 56. Obrigado, Eduardo. É que eu estou aprendendo a ler ainda. A importância do pai. Hoje é dia dos pais. Eu quero dar um grande abraço em cada um de vocês, pais. Sintam-se abraçados aqui por essa parcela da Igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui no Alípio de Melo. Esse é um dia reservado para homenagear os pais. Nós vamos ter homenagens aqui dos nossos meninos, para cada um dos pais. E existem homens que o mundo considera grandes. Grandes pessoas que têm fortunas, são mentes privilegiadas, grandes personalidades, grandes líderes. São esses homens que o mundo acha que são grandes. Mas nessa manhã, que pensemos em homens considerados grandes por Deus.
Esses são homens que provavelmente são desconhecidos pela maior parte do mundo. Estou falando de homens que chegaram à fé em Cristo. Homens que são fiéis às suas esposas. Pais que são exemplos para os seus filhos. Estes são grandes homens. No texto lido, temos um homem assim. Seu nome era Jairo. E o que qualificaria Jairo a ser considerado um grande homem? Mais do que isso, um grande pai. Jairo fez a maior coisa que um homem pode fazer. Ele foi até Jesus. A princípio, isso pode não parecer muito, mas fará toda a diferença em uma família. Muito se fala de pais caloteiros, pais abusivos e de coisas do gênero. No entanto, o maior abuso que um homem pode fazer é deixar de liderar a sua família espiritualmente. Você pode não ser tudo o que precisa para ser um pai. Eu acho que nenhum pai estava preparado quando alguém chegou para ele e falou: você vai ser pai. Eu me lembro quando a Silvana, ela me falou que ela estava grávida. Eu jogava bola às sextas-feiras com a turma da empresa. Sexta-feira à noite a gente saía e ia jogar numa quadra lá na Pedro II. Às vezes a Silvana até ia comigo para lá. Não era sempre que ela ia, mas às vezes ela ia. Mas teve uma sexta-feira que ela chegou e ela entrou comigo dentro do carro lá na empresa e foi uma surpresa para mim, que ela não tinha falado que vinha para ir para o campo comigo. E ela chegou no carro e aí ela me entregou um papelzinho. E ela falou: Lê. Eu fiquei com aquela cara assim, né, meio de bobão. Eu falei: o que é isso aqui, Silvana? E aí eu fui ler, e aí eu percebi que era o exame que ela tinha feito, acusando que ela estava grávida. E ela não tinha falado nada comigo. Foi uma surpresa para mim. E naquele momento eu falei: o quê? Eu vou ser pai? E quando eu cheguei lá, naquele vidro na maternidade, que eu olhei e vi o Joãozinho lá, e depois eu vi Isadora, eu falei: meu Deus, eu não estou preparado para ser pai. O que eu vou fazer? Existem cursos, né, cursinhos de pai, trocar uma fralda, aprender a mexer, dar um banhozinho, mas é muito mais do que isso, não é, irmãos? Ser pai é muito mais do que isso. E às vezes pode ser que tudo o que precisa para ser pai você não tenha. Mas venha Jesus e Ele mudará a sua vida. Ao permitir que Cristo mude a sua vida, não só você, mas toda a sua família será impactada. Quem era Jairo? A Bíblia nos diz que ele era um homem religioso. Ele era um governante da sinagoga, um líder respeitado em sua comunidade e entre o seu povo. Mas isso não era o suficiente, e ele reconheceu a sua deficiência. Pois a religião é do homem, não de Deus. A religião mandará o homem para o inferno e ele levará consigo a sua família. Pais, não sejam religiosos. Não é isso que Deus procura em nós, pais. Não seja um religioso. É muito mais do que isso. Mas o que levou Jairo a Jesus? Ele teve uma crise em sua casa.
a sua filhinha estava morrendo. E isso era algo que ele não conseguia lidar. A sua religião não lhe oferecia nenhum alívio. Ele veio a Jesus humildemente, e ele caiu aos pés de Jesus. O líder de uma sinagoga, um governante, respeitado pelo povo, o que ele teve que fazer? Ele teve que chegar humildemente e se ajoelhar diante de Jesus. E ele implorou a Jesus que fosse até a sua casa. A melhor coisa que um pai pode fazer por sua família é convidar Jesus para entrar em sua casa. Jairo demonstrou um belo exemplo de amor de pai. Ele veio falar com Jesus sobre a sua filha. Eu vi homens duros e fortes se quebrantarem e chorarem como bebês pelos seus filhos. Uma ocasião estava eu e Silvana numa consulta médica, levando a Isadora até essa consulta médica, e um homem que parecia forte, um empresário, ele falando que quando ele descobriu que a filha dele tinha um problema, ele chorou como um bebê, como uma criança. E aí a filha dele foi se recuperando, e depois ele também foi se recuperando. Ele falou: eu não tenho estrutura para isso. Ele falou com a gente uma ocasião. Ele falou: eu não tenho estrutura para isso. Vocês, homens que têm filhos, devem ter uma ideia do que Jairo estava passando. Os filhos mais privilegiados no mundo são aqueles que os pais vão orar por eles. Pais que se preocupam com o que acontece com eles. Filhos, quando você está longe de casa, altas horas, altas madrugadas, e seu pai ligar para você, não fica chateado com ele, não. Ele está preocupado com você. E você é um filho privilegiado. Pais que irão amá-los e discipliná-los de acordo com a palavra de Deus. Jairo enfrentou o maior teste da sua fé como um pai. E ele teve de esperar em Deus. Antes de Jesus responder ao seu pedido, outra pessoa buscava a Jesus. Vocês perceberam que o Kevin leu versículo 40 até o 42 e depois ele pulou para o versículo 49, porque no meio dessa história de Jairo apareceu a história da mulher com o fluxo de sangue, que também estava 12 anos com esse problema, e ela buscava uma solução. E foi justamente no meio dessa história, enquanto Jairo buscava ajuda para sua filha, apareceu essa mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Você consegue imaginar o que aconteceu? Outra pessoa tentando chamar a atenção de Jesus. A mulher com o fluxo de sangue havia tocado a orla das vestes de Jesus. Enquanto Jesus lidava com a necessidade dessa mulher, Jairo teve de esperar. A maioria das pessoas não sabem esperar, especialmente nós homens. Mas o Senhor sabia o que estava fazendo. Parecia que Jairo estava esperando demais. Enquanto ele observava a conversa entre Jesus e a mulher, ele deve ter sido encorajado. Ele teve o privilégio de observar um milagre de cura, exatamente o que ele desejava que o Senhor, do Senhor para a sua filha. Enquanto ele estava esperando aquela situação ali, do milagre acontecendo daquela mulher, e ele falou: é isso que eu quero. Eu quero que Jesus também possa salvar a minha filha. Mas logo após isso, um servo lá da sua casa chegou com notícias horríveis.
E versículo 49 diz: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Podemos imaginar todos os tipos de emoções brotando dentro de Jairo. Dor pela perda de sua filhinha. Raiva pela interrupção daquela mulher. E se arrepender de não ter vindo a Jesus antes. Mas antes que pudesse agir de acordo com qualquer uma dessas emoções, Jesus falou palavras maravilhosas de encorajamento. Não temas, crê somente. Como Jairo poderia ter fé naquele momento? O que era de grande valor para ele se foi. Sua filhinha estava morta. Mas Jesus estava lhe dizendo para ele acreditar. Fé é acreditar quando parece totalmente impossível de acreditar. Sua fé se tornou realidade enquanto ele e sua esposa observavam o Salvador pegar a sua filhinha pela mão e trazê-la de volta da morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B do versículo, está escrito: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna só está disponível através de Jesus. Não há outro caminho. Concluindo essa mensagem hoje de manhã, nós vimos que Jairo é um grande pai, assim como eu vejo também aqui grandes pais. Ele foi bom porque fez a melhor coisa que um pai pode fazer. Ele foi até Jesus. Foi bom porque demonstrou o amor de um pai por sua filha. Ele foi grande por causa de sua fé em Jesus Cristo. Embora este mundo possa nunca considerá-lo grande, e tenha certeza que esse mundo não quer te ver como um grande homem, como um grande pai. Da perspectiva de Deus, podemos ser, sim, grandes homens, grandes pais. Você virá a Jesus Cristo hoje? Você amará seus filhos o suficiente para interceder por eles? A sua fé resistirá ao teste que uma crise trará? Jesus disse: não temas, creia somente. Venha hoje e coloque sua fé em Jesus Cristo. Renda-se para ser o que Deus quer que você seja. Venha hoje pela fé em Cristo Jesus, crendo em sua palavra. Que Deus possa te abençoar. Tiago.